Olá, seja muito bem-vindo a essa palestra. Primeiramente, eu queria dizer para você que é um prazer enorme estar aqui trazendo informações, conhecimento para você, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. E antes de me apresentar, antes de falar o tema aqui dessa palestra, eu quero logo de cara aqui dizer uma história para você. E eu tirei com base no livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E essa história é muito importante porque vai trazer já uma reflexão para como você compreender essa palestra aqui de hoje, tá bom? E o que Dale Carnegie conta no livro dele, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas? Ele fala uma história sobre dois irmãos que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, porém ali cada um teve um caminho diferente. Porém, o que aconteceu com eles? Eles foram abandonados pela mãe, passaram um bom tempo da vida lidando com o pai alcoólatra ali, e porém um seguiu o caminho ali do pai, também no álcool, nas drogas, e o outro construiu uma vida de sucesso totalmente diferente. E eles fizeram o seguinte, eles reuniram esses dois irmãos de forma diferente e fizeram a mesma pergunta a eles assim separadamente. E a pergunta foi a seguinte: por que você tomou essa vida? Por que a sua vida seguiu dessa forma? E olha que doideira, olha que loucura. Os dois tiveram a mesma resposta. E qual foi a resposta dos dois? E foi a pergunta ali de forma separada. Com a vida que eu tive, com a família, o pai que eu tive, minha vida só poderia ser assim. E olha só, como que a vida poderia ser assim, sendo que um seguiu um caminho de sucesso, um caminho profissional de sucesso, um caminho de sucesso familiar, pessoal, e o outro teve as mesmas características, as mesmas ações do pai ali, em questão de álcool, droga. Sabe por que isso acontece? Porque a maior batalha está aqui dentro da nossa cabeça, entende? Então, muitas vezes nós decidimos ali, inconscientemente, inconsciente, o caminho que devemos seguir. E eu quero trazer para você que muitas vezes a palestra pode ser dessa forma também. Muitas vezes eu estou aqui, você pode simplesmente não levar isso para nada, só que eu sou a mesma pessoa dando a palestra e uma outra pessoa pode levar o quê? Um conhecimento e isso mudar o seu dia de fato, entende? Então eu quero que você entre aqui agora com o pensamento aberto, simplesmente com o coração dizendo, não, eu vou tentar tirar algo simples, mas que mude a minha trajetória pessoal ou a minha trajetória profissional. Bacana? Então vamos lá, ó. Então, meu nome é Beto Vieira, tá? Eu sou graduado em administração de empresa, sou especialista em gestão de pessoas pela Federal de São Carlos, sou coach criacional pelo IGT e também analista de perfil comportamental. Então esse é a minha trajetória que eu estou seguindo hoje. Bacana? E eu vim trazer aqui um objetivo. Qual é o meu objetivo aqui nessa palestra com você? É trazer reflexão. Então eu quero trazer apenas reflexão para você seguir daqui para frente algo diferente ou refletir o que está acontecendo com você no momento atual, seja profissional ou pessoal, tá? Então, vem comigo. Então, olha só, eu quero trazer para você o tema principal aqui da palestra vai ser as 4 forças que moldam a nossa vida profissional e pessoal. Só que eu quero trazer para você a seguinte pergunta, nesse momento. Quais são os papéis que você exerce hoje? Você parou para pensar quantos papéis você tem? Eu acredito que você possa ter o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, o papel de amigo, o papel de irmão, o papel de profissional, o papel de supervisor, o papel de operador de máquina, enfim, o papel de líder. Quantos papéis você exerce na sua vida? E o ponto é, quanto você está interagindo e quantos papéis você está seguindo, você está dando atenção a eles. Por que eu estou falando isso? Existem alguns elementos essenciais para nós de felicidade. Quais são eles? Realização pessoal, realização familiar, realização profissional e realização espiritual. Então nós, tanto eu quanto você, buscamos muitas vezes realização pessoal, realização familiar, realização profissional, muitas vezes realização espiritual. Muitas vezes temos esses 4, mas porém algum deles aí se sobressai. E isso é muito pessoal, tá? Muitas vezes alguma realização familiar pode potencializar a minha realização profissional, né? Eu, em alguns pontos aqui, eu tenho algum cliente, muitas vezes, que dava o sangue na empresa, trabalhava firme lá, por quê? Simplesmente para poder dar o melhor, pagar o melhor para os seus filhos, seja em conhecimento, seja
em materiais, enfim. Só que isso envolvia onde? Passava do familiar para o profissional, entende? Então também que alguns pontos interligados. E muitas vezes o equilíbrio é o ponto de tudo isso, né? Que muitas vezes ou pode auxiliar, ou muitas vezes pode ter ali alguma divergência. Mas a pergunta que eu faço é, qual papel seu está desequilibrado que você tem que dar mais atenção, que muitas vezes está deixando de lado e não está tendo esse equilíbrio para ter essa felicidade, tá? Isso já é um ponto aí de reflexão para você ter consciência, porque a gente só muda algo onde a gente tem a consciência. Se a gente não sabe onde a gente deve mudar, onde está ruim, como a gente vai ter a mudança? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, olha só, segundo a Administração do Seguro Social dos Estados Unidos, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras e durante os próximos 40 anos, até atingir a idade de aposentadoria, isso que descobrirá: uma será rica, 4 estarão financeiramente seguras, 5 continuarão a trabalhar não porque querem, mas porque precisam, 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas, dependendo dos amigos, famílias, parentes e governos para cuidar delas. Olha só, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade financeira. Ah, Beto, agora você vai falar de finanças? Não. Eu trouxe isso porque quando eu observei, tive, vamos dizer assim, contato com esse ponto, o que veio na minha cabeça foi o quê? Será que apenas 5% de nós terão essa liberdade financeira? Ou será que 5% de nós vai ter esse equilíbrio na realização pessoal, profissional, familiar, espiritual? Entende? Será que será que a gente vai ter esse contato? Isso depende muito de nós, como a gente compreende a nossa volta, né? E o que impede, muitas vezes, a gente fazer parte desse 5%? Já parou para pensar o que impede você de realizar aquele cargo que tanto busca, ou aquela remuneração que tanto busca, aquele melhor relacionamento com seus liderados? O que será que impede tudo isso? O que impede você de se aproximar do homem ou da mulher dos seus sonhos? Você deixa de agir simplesmente porque naquele instante associa mais dor ao ato de fazer o que é necessário do que à perda da oportunidade. Olha que doideira. Muitas vezes o que impede nós de realizar tal coisa, determinado objetivo, é que muitas vezes a gente associa mais dor ao ato de fazer o que é necessário do que a perda da oportunidade. O que seria isso? Muitas vezes a gente tem alguns passos a ser feito para realizar determinado objetivo. Esse espaço muitas vezes tá ali, mexe com a nossa zona de conforto. Então muitas vezes é mais dolorido executar esse espaço do que realizar esse objetivo. Entende? Muitas vezes, poxa, eu tenho que fazer tal coisa, fazer isso, isso, isso. Poxa, mas isso mexe com a minha zona de conforto. Então muitas vezes a gente inconscientemente prefere ficar ali parado, deixar a oportunidade passar, porque a dor é maior que o desejo de ganhar. Olha só que doideira isso. Afinal, e se você aproximasse tal pessoa e ela expressasse sua rejeição? E se você tentasse um novo negócio, mas não desse certo e perdesse a segurança que tem no seu emprego atual? E se você tivesse começado uma dieta, sofresse tanto a passar fome, só para depois voltar a engordar? E se você tivesse feito um investimento e perdido todo o seu dinheiro? Então, por que tentar? Então, muitas vezes, esses pensamentos que a gente tem, poxa, será que eu vou fazer isso? Por que será que vai dar certo? Não sei por que eu vou sofrer tanto assim, não sabendo se vai dar certo ou não. Então, por que tentar? E muitas vezes isso nos paralisa. Por quê? Porque muitas vezes, olha só, naquele instante associamos mais dor ao ato de fazer do que à perda da oportunidade. Então ele coloca aqui, Tony Robbins no seu livro, ele coloca o quê? Que para a maioria das pessoas o medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar. Então muitas vezes a gente não sai, não chega, não faz aquilo que deve ser feito, porque o medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar, porque é uma escolha. Muitas vezes a gente quer um determinado objetivo e a gente tem que escolher entre um ou outro, porque alguns aspectos ali vão ter que deixar de ser feito, vamos dizer assim. E muitas vezes o medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar. Bacana? Pega essa. Então aí eu entro, por que isso tudo acontece? Porque existem quatro forças que moldam a nossa vida. E qual que é a primeira força que molda a nossa vida? É o racional. Então compreendo que o nosso comportamento é guiado pela reação instintiva de dor e ao prazer, não pelo cálculo intelectual, o racional. Então, a partir de agora, saiba que nós, tanto eu quanto você,
a gente não é guiado pelo nosso racional. Muitas vezes, racionalmente, você sabe o que tem que fazer. Racionalmente, você sabe como você deve se organizar dentro da empresa, como se comunicar, como interagir, muitas vezes, com o seu grupo dentro da empresa. Ou, muitas vezes, como executar um bom trabalho. Muitas vezes você sabe racionalmente, só que você não age dessa forma. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, eu trouxe um exemplo do refrigerante. Muitas vezes a gente sabe o mal que o refrigerante nos traz, mas no jeito tomamos ele. Por que isso acontece? Pelo prazer. Porque a gente encontra prazer em beber esse determinado refrigerante, porém sabendo racionalmente o mal que ele está trazendo. Então, olha só, a primeira força que muda a nossa vida é saber que a gente não é guiado pelo racional, e sim por dor e prazer. Bacana? Então, a segunda força que muda a nossa vida é a dor, né? Sofrimento provocado por uma decepção. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, e na hora que vem uma forte decepção, a gente acaba mudando, a gente acaba fazendo aquilo que poderia ter feito lá atrás, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Eu coloquei aqui crise de amigo, crise de ansiedade de um amigo meu. Ele me contou essa história e logo que ele contou isso veio esse contexto na minha cabeça. Ele lembra que ele falou que já sofria bastante de crise de ansiedade, onde trazia um pouco de estresse, o corpo ali dava uma travada e tal. E ele sabia que tinha que procurar ajuda, sempre ficava protelando. A família falava, não, busca lá, tal. Não, depois eu vejo isso, tal, aquilo. Até que um dia isso mudou. O que mudou? Um dia ele chegou na casa dele, foi dar um abraço nos seus filhos, e os seus filhos acabaram se afastando por medo de ver toda a situação, fatos que já aconteceram, então acabaram se afastando. Ou seja, esse ato, essa ação dele de não buscar ajuda, está afastando fisicamente os filhos dele. Então, naquele instante, ele teve uma forte decepção, onde ele parou e pensou, poxa, eu tenho que buscar ajuda, entende? Porém, foi esse fato de decepção que fez ele buscar e fazer aquilo que é necessário. E muitas vezes a gente espera isso, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, a gente é guiado pela segunda força, por dor, um forte impacto ali de decepção. E a terceira força é o quê? Prazer, sensação agradável relacionada à satisfação de desejo, muitas vezes imediato. E o prazer, ele pode nos beneficiar e muitas vezes pode nos atrapalhar. Como assim, Beto? Muitas vezes a gente encontra prazeres imediatos que não levam a gente na direção do nosso objetivo, entende? Mas quando a gente inverte esse jogo, a gente encontra prazer em fazer aquilo que é necessário, o jogo muda. Entende? Poxa, eu tenho determinado objetivo, eu tenho tal coisa para fazer, mas quando eu associo muito prazer a não fazer, poxa, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de ficar aqui e tal, tranquilão, a gente acaba não agindo. Então a gente associa mais dor em fazer. Entende? Então, olha só, exemplo, atendimento em coach, corte de gasto. Eu lembro que eu peguei essa sensação quando eu estava atendendo uma cliente em coaching e a gente estava ali fazendo alguns ajustes ali no seu caixa e tal, e ela falou assim, ó, a gente vai ter que cortar alguns custos e tal, mas pode acontecer o que for, a gente não vai cortar as escolas do meu filho, a escola do meu filho. Então, olha só, olha o prazer embutido aí e satisfação, realização familiar. Então, a gente pode estar penando, pode estar o mundo acabando aí, mas a escola do meu filho a gente não vai cortar. Entende? Porque tem um certo prazer no pagamento, nessa investimento na escola do filho. Entende? Onde a gente encontra uma força de vontade no profissional, atingindo também uma realização pessoal. Entende a jogada? Tá? Então, olha só, eu trago uma reflexão para você aqui agora, nesse instante. Pensa com você um pouquinho aqui. Você já mudou por um forte impacto de dor ou prazer em algum momento da sua vida? Então, em algum momento, você já teve essa mudança, poxa, eu sei que eu deveria ter feito, mas não fiz. Aí, na hora que veio uma forte decepção, aí algo foi mudado. Lembro que isso aconteceu comigo num período onde eu fui por 6 anos aí supervisor de produção, isso foi em 2017, e eu estava ali, um cargo bom, um salário bom, terminando a faculdade e tal, e eu sempre tive vontade de dar aula, ensinar, trocar conhecimento, então isso sempre foi uma vontade. E quando eu terminei minha faculdade, veio uma proposta, entre aspas, uma pessoa falou assim, poxa, sabe alguém que está terminando uma faculdade de administração, tal, tem
não tem um local para dar aula, tal, não sei o que está precisando. Então naquele momento veio, poxa, eu gostaria. Só que veio alguns pensamentos, poxa, será que é para mim e tal, não sei o que. Então eu acabei deixando de lado. Por quê? Eu estava muito naquele ambiente, na minha zona de conforto. Poxa, um cargo bacana, um salário bacana, então estava bem tranquilo. Então por que eu ia me esforçar, entende? Lembra que a gente estava falando dor, prazer, racional? Então tudo se encaixa. Até que um dia eu fui desligado da empresa. Fui desligado, aí veio o quê? Forte decepção. Aí eu tive que dar aquela rebolada, foi onde eu comecei a dar aula. Então muitas vezes a gente espera essa decepção para tomar uma ação. E muitas vezes essa decepção é aquele empurrão, sabe? Para a gente seguir o que deve ser feito, para a gente fazer o que deve ser feito. Então, e com você? Já aconteceu algo parecido? Pense aí, comece a trazer esses pontos, comece a agir agora, seja no ambiente profissional, pessoal, para não esperar essa decepção chegar, para você tomar aí ação na sua jornada. Bacana? E olha só, agora sabendo que você não é movido racionalmente e sim por sensação vinculada à dor e prazer, ficamos nesse ciclo. Então a gente já sabe que a gente não é guiado pelo nosso racional e sim por dor e prazer. Então a gente fica nesse ciclo aqui, ó. Pensamento, dor e prazer, comportamento e ação. Então a gente vem, traz o pensamento, a gente avalia, isso está me trazendo dor ou prazer. Isso vai gerar um comportamento. E muitas vezes a gente não faz nada, e o ato de não fazer nada é um comportamento. É uma ação. Eu tenho uma ação de ficar parado, que não me leva na direção do meu objetivo. Entende? Então, mas Beto, por onde eu devo começar então essa mudança? No pensamento. Entende? Por que no pensamento, Beto? Olha só. Como mudar nossos pensamentos para aquilo que desejamos? O primeiro ponto é o quê? As perguntas são as respostas. Como assim, Beto, as perguntas são a resposta? Muitas vezes a pergunta que você vem fazendo para você são as respostas que você vai ter. Lembra o exemplo que eu trouxe para você? Poxa, terminei minha faculdade e tal, apareceu a oportunidade para dar aula. Qual foi as perguntas que eu fiz para mim naquele momento? Foi, poxa, será que é para mim? Será que eu consigo dar aula? Aí quais são as respostas que eu tive naquele instante? Foi o quê? Poxa, eu vou ter que me expor, poxa, eu vou ter que falar em público, poxa, eu vou ter que, nossa, eu vou ter que fazer isso aqui. E eu não encontrei nenhum histórico que me elevasse para isso. Então é onde eu fiquei travado. Se eu tivesse feito a seguinte pergunta, poxa, tenho vontade de dar aula, quero dar aula. Como eu posso fazer para melhorar, para desenvolver esse ponto? Poxa, eu posso procurar o fulano que dá aula há tanto tempo lá, pedir umas dicas para ele me dar um apoio. Poxa, eu posso estudar alguns conteúdos, buscar algum curso específico ali para desenvolver um curso de oratória, tal, enfim. Então, o meu cérebro naquele instante vai buscar meios para solucionar aquele problema, com base aonde? Na pergunta que eu fiz. Entende? Então, quais perguntas você está fazendo, onde você está praticamente te levando para frente ou te levando para trás, tá? Então, olha só, as perguntas são as respostas. Estar consciente é o gatilho atual que traz prazer imediato. Então, lembra que eu trouxe para você? Os gatilhos que você está tendo dos prazeres imediatos estão te levando para frente ou te levando para trás? Então, basicamente é aquilo. A gente busca prazer. Só que os prazeres que você está buscando está te levando ao seu objetivo? Então, esse já é um ponto bem interessante. E inverter a regra do jogo, vincular maior dor em ser desorganizado financeiramente e prazer em se organizar. Então, basicamente, entender esse ponto. Basicamente, poxa, eu quero mudar, é vincular maior dor em estar parado e não realizar e prazer em começar a fazer para executar esse objetivo, esse objetivo pessoal, profissional desejado. Bacana? E a quarta força que molda a nossa vida a quarta e última, é a decisão. Habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema, sem indecisão, com coragem e firmeza. Então, basicamente, a decisão ela parece ser muito, poxa, eu sei que é decisão e tal, mas a gente muitas vezes não coloca ela em prática, ou simplesmente toma uma decisão e simplesmente acaba deixando ela de lado. Ou seja, a gente não tomou uma decisão ali com firmeza. E por que isso acontece? Simplesmente porque não temos a tomar decisões com coragem ou firmeza. Em alguns momentos sofremos até para decidir o que comer ou vestir. Então, basicamente, a gente hoje, muitas vezes, não consegue tomar uma decisão de firmeza. Não, a partir de hoje, algo vai mudar. Deu ali 30 minutos, já esqueceu até o que tinha combinado com você mesmo, ou enfim. Né? Então, por que acontece? Muita gente, a gente sofre, poxa, onde eu vou comer, que roupa eu vou vestir e tal, e fica ali gastando energia, talvez com decisões que não são tão interessantes. E na hora que tem que decidir algo que vai mudar a sua vida,
Simplesmente você trata igual uma decisão do que comer, do que vestir, entende? E por que isso acontece? Eu vou trazer aqui uma pesquisa para você agora, tá? E é uma pesquisa antiga, tá? E eu quero que você foque apenas no conteúdo, tá? Foca no conteúdo dessa pesquisa. A pesquisa científica feita por um psicólogo norte-americano, Martin Seligman, em 1970, ela foi feita o quê? Uma pesquisa com cães, tá? Foi feita com cães, é uma pesquisa antiga e tal, mas bem com conteúdo que ele é muito interessante para nós, tá? Então, olha só, eles pegaram vários cães ali, deixaram numa casinha reservada ali, enfim, e distribuíram eles em 3 grupos, tá? No primeiro grupo ficava ali dentro da casinha, recebendo comida, tal, bonitinho, e não recebia choque algum, simplesmente ele recebia lá tudo bom e do melhor, uma vida tranquila, uma vida boa, tal, bacana, tá? Já no segundo grupo, ele vivia da mesma forma, vamos dizer assim, porém um pouco diferente. O que seria essa diferença? Ele recebia choque nas patas, mas só que quando ele recebia esse choque, ele tinha um botãozinho ali que acionava e parava o choque, tá? E o terceiro grupo, ele tinha a mesma estrutura, também recebia o choque, mas ele não tinha esse botão de acionamento para parar o choque, simplesmente ele recebia ali de forma constante, tá? E a gente vai para a segunda fase. O que eles fizeram na segunda fase? Tá? Eles pegaram e abriram a porta desse lugar que eles estavam, tal, fechado ali. O que aconteceu? Né? O primeiro grupo ali que não recebia choque saíram rapidamente e foram para outro lugar. Então foram explorar outro lugar aí, bacana. E o segundo grupo que recebia choque nas patas tinham acesso a um dispositivo, saíram rapidamente também, foram procurar um lugar ali que talvez ele tinha um melhor ambiente e não recebia o choque ali, onde talvez ele vivia mais tranquilo. E o terceiro grupo, o que aconteceu com o terceiro grupo? Olha só, que recebia choque constantemente, tal, tinha ali também a comida, tinha ali tal, mas recebia choque constantemente. Eles aceitou da maneira dele, então praticamente eles aceitaram, praticamente ficaram, poxa, eu levo o choque aqui, mas acabei aceitando, tal, ficou ali mesmo, parado no mesmo lugar, tal, no mesmo ambiente, e ali ficou, tá? Então, olha só, o que acontece no terceiro grupo? Qual que foi ali a reflexão que eles tiraram dessa pesquisa? E, basicamente, eles entendiam que não tinha escapatória, que a vida era assim mesmo e que o choque fazia parte da sua vida. E eles foram domesticados, ou seja, naquele instante, muitas vezes os cães do terceiro grupo ficaram ali porque eles entendiam que o choque fazia parte da vida deles. Então, entendia que isso era normal, que isso fazia parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua vida. Tá? Então agora, analisando esse mesmo exemplo na sua vida, será que não tem alguns hábitos, algumas ações que você está compreendendo que faz parte da sua vida, mas você foi domesticado a isso? Será que não tem algumas reflexões, alguns pensamentos profissionais dentro da empresa onde você trabalha, alguns comportamentos onde você trabalha que você está agindo dessa maneira porque você foi domesticado assim e sempre tem ali uma mudança, tem algo novo ali que talvez você não enxergue porque você foi domesticado de outra maneira. Pense sobre isso, tá bom? Tá? Então, como iniciar uma mudança e inverter a regra do jogo, Beto? Saber quem é você e seus papéis. Então, basicamente, saber quem é você, saber o que você faz, o que faz, e saber quais são os seus papéis, quais papéis você tem, onde você deve equilibrar. Poxa, talvez equilibrar o papel de amigo, de irmão, de pai, de mãe, de filho, de profissional. Então, quais papéis você tem, qual ali que está desequilibrado? Se relacionar com as pessoas certas e saber interagir com elas. Ou seja, você tem um objetivo, você tem que se relacionar com as pessoas ideal, com as pessoas certas, e também saber, de alguma forma, como interagir com elas, tá? E compreender o seu ciclo da realidade. Eu vou falar cada ponto desse aqui com você, tá? Então, olha só, qual é o seu perfil de comportamento? Então, eu quero entrar nesse ponto aqui de você ter que se relacionar. Poxa, eu quero crescer dentro da empresa, eu quero crescer profissionalmente. Então, você tem que começar, a gente não cresce sozinho, tá? Entenda isso, a gente não evolui sozinho, a gente sempre precisa do outro para crescer. Então, eu não me tornei supervisor de produção sozinho, então eu precisei de uma pessoa que me ajudasse. E para isso eu tenho que avaliar quem é a pessoa certa, quem é a pessoa ideal. Tá? Então, isso é um ponto bem interessante que eu vou trazer para você, para que você que quer crescer profissionalmente e para você que já é bem profissionalmente evoluído, vamos dizer assim, como você interagir com as pessoas e saber falar a linguagem dela.
dentro da empresa, vamos dizer assim, tá? Então, qual é o seu perfil comportamental? Tá? Então, como eu disse para vocês lá no começo, eu sou analista de perfil comportamental e essa metodologia eles praticamente pegaram aí da DISC, Psicologia Comparativa, onde eles encontraram ali 4 comportamentos ali distintos. Bacana? E eu vou falar aqui para vocês de 4 comportamentos, todos nós temos. Eu tenho, você tem, o seu amiguinho do lado tem, então todos nós temos. Porém, algum deles ali se sobressai. Entende? Nós temos os 4, mas algum deles aí se sobressai. Talvez você se identifique aí com outro, talvez com 2 ali bem parecido, tá? Olha só, o primeiro perfil comportamental é o comunicador. Então, como que age um comunicador? Praticamente são pessoas que têm facilidade em se relacionar. Então, é aquele tipo de pessoa que praticamente ela chega para conversar com você, ela nunca conversou com você e parece que ela te conhece há 10 anos. Então, essa pessoa tem facilidade em se comunicar, né, em se relacionar. Elas são pessoas sonhadoras, otimistas, que gostam de causar uma boa impressão. Então, é esse tipo de pessoa comunicadora. É onde que ela fala parecendo que te conhece há 10 anos, mas ela te conhece há 10, a 20 minutos ou uma semana, tá? Só que tem alguns pontos aí que esse comportamento ele tem alguns deslizes aí. Eles são praticamente um pouco ali desorganizados, perda de foco com facilidade, podem não apresentar autodisciplina e são muito impulsivos. Então, basicamente, o que acontece? Eles são um pouco desorganizados, perda de atenção com facilidade, porque muitas vezes o foco maior é em se relacionar. Muitas vezes é um desafio enorme para esse comportamento fazer algum trabalho sozinho. Poxa, está executando uma tarefa sozinho aqui e tal, e tem um grupo ali discutindo um assunto. Então, talvez ele não consiga trazer o foco porque a atenção dele vai para o grupo. Poxa, o que eles estão falando? Poxa, eu devia estar ali. Poxa, o que esse grupo está falando? Entende? Então, porque o objetivo do comunicador é se comunicar, é falar, é ali se relacionar. Tá? Então, a necessidade ele tem que ser notado, é ser notado. A necessidade de estar interagindo ali, vamos dizer. Tá? E tem um executor, que é o quê? Pontos ali autoconfiantes, persistente, gostam de tornar à frente, liderar e tomar decisão rápida. Então, o executor é aquele tipo de comportamento que a pessoa pensou em fazer algo, ela mal terminou de pensar e já está fazendo. Então, poxa, vamos fazer isso? Vamos. Então já pega, já faz, já resolve e tal. Já começa a muitas vezes acaba errando, resolve ali e continua. Entende? Então, eles são muito pensa e faz, são muito executor mesmo. Poxa, pensou já, é isso tal? Então bora fazer. Então, basicamente, eles tomam a linha. Muitas vezes eles centralizam o grupo. Ó, ô fulaninho, você faz isso, você faz aquilo, tal, não sei o quê. Então, eles tomam essa liderança, entre aspas, vamos dizer assim. E tem alguns pontos aqui também que tem tendência a ser arrogantes, se estressa com facilidade, tende a dominar o grupo e baixa capacidade de análise. Então tem alguns pontos aqui que tendem a dominar o grupo, porque muitas vezes isso acontece de uma forma não proposital. Muitas vezes acontece porque é do comportamento. Poxa, chegamos aqui, ó fulano, faz isso então, você faz isso, você vai daquilo, tal. Então ele tende a dominar o grupo, entende? Porque é o seu comportamento. Bacana? E muitas vezes ele tende a ser um pouco arrogante, porque ele é muito firme naquilo que fala. Muitas vezes ele pensa, faz, e aquilo acontece também na fala. Muita firmeza na fala, muita potência, entre aspas, na fala, vamos dizer assim, tá? Necessidade de dominar a situação. Ele tem a necessidade de dominar a situação. Então, está ali interagindo, está ali, vamos dizer assim, dominando, está presente para tudo que está acontecendo. O outro perfil que é o planejador, né? São o quê? São pessoas aconselhadoras, bons ouvintes, dignos de confiança, planejam antes de executar. Então, basicamente, é aquele de pessoa um pouco mais tranquila. Sempre que vai fazer algo, pensa talvez em alguns pontos, uma estratégia. É aquele de pessoa que sabe ouvir, simplesmente ela está ali, está 100% para a pessoa ouvindo, não está escutando. Entende? Então, é basicamente esse tipo de comportamento. Muitas vezes ela vai, poxa, tem que fazer isso, mas qual que é o meu primeiro passo? Sabe, tem que fazer isso, depois eu faço isso. Então, o pensamento é essa forma de escala planejada, vamos dizer assim. Só que tem alguns pontos aqui também que a tendência a ser pessimista, falta de autoconfiança, tende a ser indecisa e tende a examinar a pessoa. Então, muitas vezes, ela acaba planejando demais e acaba ficando na indecisão. E muitas vezes tem ali todos os pontos, todos os planejamentos corretos, aquilo que deveria realmente acontecer e aconteceu, e muitas vezes não faz ali o ponto final, o bolo, a cereja, não coloca a cereja do bolo, porque muitas vezes é muita indecisão, muitas vezes falta
essa autoconfiança para dar o checkmate em alguns objetivos aí, porque sempre planejando para ser assertivo, vamos dizer assim. Bacana? Então a necessidade, associação e pertencimento. E a gente vem aí com o último, que é o analista. Basicamente ele está bem parecido, mas tem algumas divergências aí com o planejador. Esse perfil ele tende a sofrer um pouco mais. Tá? Alguns pontos aí: tendência para ser perfeccionista, autodisciplinado, gosta de trabalhar em detalhes e transparente. Então esse é o tipo de comportamento que vai no mínimo dos detalhes. Então ele sempre busca ali detalhes, alguns pontos principais, e tem que agir com perfeição. Tem uma frase que dói muito para esse tipo de comportamento, que é: feito é melhor que perfeito. Então basicamente tudo que tem que ser feito tem que sair perfeito para esse comportamento, tá? E onde ele acaba sofrendo alguns pontos, né? Tende a ser pessimista, tende a se autocriticar intensamente, e às vezes tem muita teoria e pouca prática, e são orgulhosos. Muitas vezes esse tipo de comportamento, ele estuda, tem muita teoria, mas na prática não vai, porque sempre buscando detalhes, e esses detalhes podem ir tanto positivo quanto negativamente, entende? Então ele acaba não saindo na execução, na ação, porque tem a necessidade da segurança, tá? Então olha só, então eu trouxe para você alguns perfis de comportamento aqui, né? Comunicador, executor, planejador e analista. O que eu quero com tudo isso? Por que eu trouxe isso para você? Porque dentro da organização, dentro da empresa, todas as pessoas vão ter esse tipo de comportamento, né? E você saber lidar, você compreender o comportamento dela e saber se comunicar da melhor forma com ela, vai ser uma comunicação eficaz. Quando eu era supervisor de produção, eu tenho mais o perfil um pouco planejador. E eu trabalhava na empresa onde o diretor tinha um perfil de executor e o outro era mais analista. E olha só, tem uma frase que linka muito isso, que talvez não dá certo. Qual frase que é? Tem uma frase que é assim: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. No comportamento isso já não funciona tanto. Porque se eu tenho um perfil planejador, eu vou falar de uma forma que toda planejada, assim, assado, tal, toda planejada. Aí eu vou lá, falo com a pessoa que tem um perfil ali mais executor. Quando eu chegar e está demorando muito para falar, essa pessoa vai ser direta. Poxa, fala logo o que você quer, tal, não sei o quê. Então não. Poxa, eu vou falar com o fulaninho ali, vou falar com o Joãozinho ali, o Joãozinho tem um perfil mais executor, né? Então eu vou me modelar ao comportamento dele na fala e vou ir direto. Poxa, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu acho que a gente deve fazer isso. O que você acha? Entende? Se modelar a comunicação do outro. Então, basicamente, quando eu era supervisor de produção, isso acontecia muito. Como assim, Beto? Eu lembro que eu ia delegar um trabalho, um serviço a ser feito, para eu falava, ó, faz isso e isso. A pessoa ia lá e fazia da melhor forma correta possível. Aí eu ia falar com o outro ali, fulaninho, o outro Joãozinho. Aí eu tinha que quase desenhar. Por que muitas vezes? Porque um tinha um perfil analista e o outro tinha um perfil mais executor. Poxa, para esse analista realmente eu tinha que desenhar para ele, porque ele quer detalhes. Agora, é porque isso um é mais inteligente que o outro? Não, é comportamento. Quando você entende isso, você consegue interagir melhor com o seu grupo na empresa, com as pessoas à sua volta. Bacana? Então, se relacionar pode ser a mudança aí profissionalmente com o pessoal para a realização dos seus objetivos. Bacana? Pense nisso, tá? E a gente vai para esse ponto aqui também, que é o ciclo da realidade. Você entendendo isso aqui e levando isso aqui para a sua vida, já praticamente você está meio caminho andado. Isso, você levanta o que eu vou trazer aqui agora, cara, isso pode mudar a sua jornada, pode mudar a sua visão. O que seria isso, Beto? O que é o ciclo da realidade? Cada um de nós temos um mundo, né? O que é um mundo? A gente enxerga de alguma forma. Eu lembro um dia eu estava dando aula, uma aluna disse assim: mulher trabalhar em indústria eu acho muito difícil, eu acho muito desafiante mulher entrar em indústria. Aí eu vou lá trabalhar na empresa e eu vejo lá um setor só de mulher e onde uma supervisora e onde a líder ali do setor é uma mulher. Entende? Só que no mundo dessa pessoa, mulher trabalhar em indústria é difícil. Por que isso acontece? Porque aquilo que eu vejo, eu crio. E quando eu crio, eu sou. E quando eu sou, eu faço. Quando eu faço, eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu vejo. Então, no meu mundo, mulher trabalhar em indústria é muito desafiante, é muito difícil,
ser contratada. Então, quando eu vejo isso, eu crio uma realidade para isso. Quando eu crio essa realidade, eu sou aquela pessoa que enxerga isso. Quando eu sou aquela pessoa que enxerga isso, eu começo a fazer, começo a buscar ações para concretizar. E eu tenho isso. Por quê? Eu tenho isso porque eu acabo se relacionando com pessoas com o mesmo pensamento e eu acabo vendo isso. Então, sempre como assim, no meu mundo, tal coisa. A pergunta que eu faço é, qual visão você está tendo, né? Que o seu mundo aí está distorcendo alguns pontos. Que muitas vezes a gente pode ter aqui, poxa, aqui na empresa só cresce quem é da patotinha. O que eu vejo, eu crio, né? Então, poxa, lá, fulano ali tá indo bem e tal, porque ele tá puxando o saco. Aí eu crio. Aí quando o chefe me chama para resolver algum problema, ficar um pouco a mais e tal, não, chama o fulaninho lá, não sei o que, e eu vou embora. Só que daí eu começo a fazer esse tipo de ação. Não, vou fazer o meu, que só tal no meu horário e boa. Só que daí na hora que tem que receber a remuneração ou um aumento, quem recebe é o fulaninho. Aí você tem aquilo, aí você confirma. Tá vendo? Fulaninho lá ganhou, fulaninho isso aqui. Aí você tem aquilo que você buscou. Quanto mais eu tenho, mais eu vejo. Entende? Então, muitas vezes isso pode ser um ponto positivo também, um ciclo da realidade positivo ou um ciclo da realidade negativo. Então, a pergunta que eu deixo para você é, qual mundo você está vivendo? Está vivendo um que te leva na realização profissional ou um que está subtraindo, vamos dizer assim, na sua realização profissional? Tá? Tem um estudo, olha só, tem um estudo feito com 13 jovens alérgicos a uma urtica venenosa, que é uma planta venenosa, tá? E eles foram vendados, passaram por um teste. Então eles foram vendados, onde eles iam passar por esse teste, né? Então basicamente, olha só, eles estavam ali vendados e tal, e quem estava ali fazendo esse tipo de experiência falou assim, ó, a gente vai esfregar no seu braço direito a planta que é venenosa. Então pegaram e esfregaram ali, ó, essa planta que é venenosa, eles estavam vendados, não viram a planta e tal. Olha, essa é a planta venenosa, esfregaram. E 100% ali dos jovens tiveram a vermelhidão, a coceira ali, a alergia da planta. Aí eles falaram na segunda fase, na primeira fase ainda, ó, agora a gente vai pegar a planta que não era venenosa e vamos esfregar no seu braço esquerdo. E o que aconteceu? Apenas 2 dos 13 voluntários tiveram ali os sintomas da planta. Só que o bacana dessa pesquisa é o que? Na hora que eles falaram que a planta venenosa, que essa planta venenosa a gente vai esfregar no seu braço direito, na verdade não era a planta venenosa. E 100% deles tiveram vermelhidão, coceira. E quando eles falaram que não ia esfregar a planta venenosa, era a planta venenosa. E apenas o quê? 2 dos 13 tiveram os sintomas ali, não tiveram os sintomas da planta. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes acontece aqui. Aquilo que acontece aqui, a gente joga para fora. Tá? E isso é bíblico. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Provérbios 23, 7. Tá? Então, é isso que eu vim trazer para você hoje aqui. Espero que um detalhe tenha feito sentido para você e que você leve isso para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Tá bom? Se você quiser algum ponto, quiser bater um papo aí, eu tenho alguns meios aqui de comunicação, só buscar ali e eu vou te atender, eu vou conversar com você da melhor forma possível. Foi um prazer estar com você aqui. Até uma próxima.